Graça e paz, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Quero decretar uma semana de vitória, uma semana de bênção para a sua vida. Quero liberar uma palavra no teu coração que se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10. O versículo é os versículos de número 1, 2, 3 e o 4 versículo, que diz assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, e com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínua orava a Deus. E este, quase a hora 9 do dia, 3 horas da tarde, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações ou as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Meus amados, o contexto aqui declara que a igreja está vivendo uma ascensão diferenciada. A igreja está tomando uma proporção extraordinária. A igreja está crescendo. E o âmbito desse crescimento é um crescimento debaixo de uma consolidação de graça, de poder, de unção, de milagre. Os apóstolos estão sendo levantados, muitos estão sendo enviados. Há uma perseguição. A igreja está instituindo diáconos por causa do crescimento dela. Uma vez que isso está acontecendo, há todo um movimento por trás dos bastidores concernente a esse crescimento. E esse movimento, na verdade, está sendo causado pela pessoa do Espírito Santo de Deus, na sua dispensação, nesse tempo, nesse momento que o Espírito Santo está operando, está agindo. O que está acontecendo aqui é um crescimento que está alcançando quem está fora dos muros de Jerusalém. Uma vez que esse crescimento está atingindo quem está do lado de fora, quem está do lado de dentro tem algumas dificuldades para entender, porque acha que aquele que se manifestou, que se revelou, veio simplesmente para quem está do lado de dentro. E aqui eu já quero aplicar a primeira palavra de Deus para a sua vida. O Evangelho ele não está restrito somente a mim e a você. O Evangelho ele não está restrito simplesmente à minha casa. Ele também quer alcançar aqueles que estão à minha volta, aqueles que estão do lado de fora. E eu preciso ser espiritual para entender que ele não procura cor, tamanho, classe social. Mas onde tem um coração quebrantado, sedento pela presença dele, é onde ele entra e faz morada e o nome dele é glorificado. O texto que nós acabamos de ler é uma família, a família de Cornélio. O texto vai mencionar as qualidades desse homem: piedoso, justo, clemente, alguém que verdadeiramente quer buscar o reino de Deus. O Espírito Santo conseguiu encontrar guarita dentro da sua casa, a ponto de Cornélio, dentro do seu lar, começar a iniciar um ponto de pregação, uma igreja dentro da sua própria casa. Só que esse momento, essa vontade, essa entrega de Cornélio foi tão grande que o texto menciona que veio um anjo do Senhor e visitou Cornélio. Pedro agora vai dar um nó na sua cabeça, porque ele acha que esse crescimento é simplesmente para quem é judeu, para quem está dentro de Jerusalém. E ele não aceita quem está do lado de fora receber, porque ele achava que simplesmente ele veio só para os judeus. E Pedro agora começa a ver essa situação e começa a ser confrontado com isso. Como pode alguém do lado de fora, que não é judeu, que é da corte italiana, que quer servir a Deus? Que negócio é esse? Uma vez que Pedro fica com essa situação no seu coração, o Espírito Santo ele vai começar a quebrar cadeias. Cadeias que por muitas das vezes nós mesmos levantamos. Coisas, situações que por muitas das vezes nós mesmos procuramos ter mediante aquilo que a gente acha que é certo, que é errado. Esse aqui tem Deus, esse aqui não tem, esse aqui serve, esse aqui não serve, esse aqui é cheio do Espírito Santo, esse aqui não é.
Não é assim que por muitas das vezes a gente faz? A gente quer medir o grau de intimidade de cada um para com Deus. Só que percebe uma coisa, a intimidade ela é particular. A intimidade ela é de cada um. Cada um tem sua intimidade, cada um tem a sua particularidade. A sua particularidade, a sua intimidade se dá no momento que ninguém está vendo. Quando você ora e ninguém vê. Quando você chora e ninguém está por perto. Quando você lê a palavra e ninguém está para te consolar, para te ajudar. Mas a pessoa do Espírito Santo, ela está ali. E ela sabe o medidor que ela usa para um grau de intimidade que ela tem para contigo. Então, Pedro não entendia esse momento que a igreja estava crescendo, rompendo e estava avançando os muros de Jerusalém. Quem está do lado de fora está recebendo. Só que Pedro está resistente. Só que o coração de Cornélio está tão aberto, está tão sedento pela presença de Deus, que um anjo do Senhor, aleluia, o anjo do Senhor desceu e visitou Cornélio. Meu amado, eu quero imaginar o momento de Cornélio, vivendo toda aquela experiência com o Espírito Santo de Deus. Em contrapartida, um anjo desce e o visita de uma forma tão gloriosa, e ele é marcado por esse momento de Pentecostes, de Espírito Santo, de manifestação de poder e de graça. Meu amado, abra o teu coração. O Espírito Santo de Deus quer nos visitar. O Espírito Santo de Deus quer te visitar. Se tem uma coisa que ele gosta, é de encontrar um coração quebrantado, um coração sedento pela presença dele. Em contrapartida, do outro lado tem um Pedro que está resistente, que está duro, que não está conseguindo enxergar que o Espírito Santo está rompendo cadeias, está quebrando grilhões e está avançando mediante aqueles que verdadeiramente querem a presença dele. Pedro agora está orando. Só que Deus já havia falado com Cornélio. Mande chamar a Pedro, diga para ele vir até aqui, e quando ele chegar aqui eu vou me revelar para ele. Cornélio prepara alguns homens e vai até Pedro. Pedro está orando, porque homens de oração, para entender os mistérios de Deus, precisam estar em tempo de oração. Pedro está orando. Quando chega lá, Pedro vai dizer: mas o que vocês vieram fazer aqui? Eu não estou entendendo. É claro que Pedro sabia o que ele queria. Pedro, então, muito relutante, ele vai seguir até a casa de Cornélio. Mas diz o texto, no versículo de número 3, versículo de número 13, de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. E foi-lhe dirigido uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Percebe que Pedro, por causa da sua resistência, teve que se contentar em ouvir a voz do Senhor. Mas em contrapartida tem um Cornélio que está tão quebrantado, que está fora dos muros de Jerusalém, da corte italiana, que não está restrito à ação do Espírito Santo, está vendo o anjo e recebendo revelações de Deus. Oh, meu querido, nessa manhã, neste dia, a sua resistência está lhe impedindo de você receber algumas coisas. A tua entrega está permitindo que você não receba coisas novas de Deus. A sua resistência está atrapalhando o Espírito Santo de Deus agir na sua vida. Cornélio ouviu, viu, recebeu a experiência de um anjo. Mas Pedro, pela resistência de não acreditar no agir do Espírito Santo, teve que se contentar apenas com uma voz. Deixa eu te falar uma coisa. Você está disposto a ver? Ou só ouvir simplesmente para você já basta? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está disposto a ver o anjo do Senhor? Ou simplesmente ouvir somente a voz para você está tudo bem? Qual é o nível de experiência que você quer ter? Você quer ser um Pedro que vive na resistência e acha que as coisas têm que ser do seu jeito? Se contente somente com a voz. Mas se você é um Cornélio que está com o coração tão cheio, tão quebrantado, fique esperando,
Porque qualquer hora esse anjo ele vai descer aí na sua casa, na sua vida, na sua família. E ele vai te dar uma experiência tão extraordinária que você vai ver que valeu a pena servir a esse Deus, quebrantar o teu coração e deixar ele fazer verdadeiramente morada na sua vida. Eu oro, eu abençoo a sua vida com toda a sorte de bênção. Fico com essa palavra em nome de Jesus. Graça e paz, meus amados.